Olá, eu sou a Lígia Maria, sou artesã, artista visual e arte educadora, e no encontro de hoje a gente vai aprender a fazer o ponto puff. Para isso eu preparei aqui uma carreira de base com alguns pontos altos, e aí na carreira seguinte então é que a gente vai realizar o ponto puff. Então já vamos lá, vou subir 3 correntinhas para a próxima carreira de base. Viro o meu trabalho, então nas laterais dessa próxima carreira eu vou fazer apenas o ponto alto comum, tá? Para que esse trabalho seja apenas um modelo, um exemplo, né? E depois a gente insere esse ponto puff onde a gente desejar. Então, laço, agora a gente inicia o ponto puff. Lacei o meu fio, vou para o próximo ponto da carreira de base, introduzo a minha agulha e laço o fio como se eu fosse fazer um ponto alto. Se eu fosse fazer o ponto alto, eu fecharia aqui o meu ponto, 1 e 2 laçadas. Neste caso, não. A gente vai fazer apenas esse primeiro gesto do ponto alto, 4 vezes inseridos no mesmo ponto de base. Então, esse gesto de laçar o fio, introduzir a agulha e trazer o fio que vem do novelo, 2 vezes. E dou a altura do ponto. Isso também é muito importante para dar o efeito que a gente precisa. 2, laço o fio, introduzo no mesmo ponto, 3 vezes, laço o fio que vem do novelo, introduzo no mesmo ponto, 4 vezes. Lembrando de sempre segurar os pontos aqui com este ou com este dedo, conforme você se ajeitar, se acomodar melhor com o seu instrumento de trabalho, não é? Todos os pontos inseridos na agulha, eu vou laçar o fio e tirar, e fechá-los, aliás, todos juntos, nessa mesma laçada. Então, laço o fio e puxo por dentro de todos e fecho o meu ponto. E aí, faço uma correntinha. Esse é o ponto puff. Então, eu vou fazer um ponto puff para cada ponto da carreira de base. Então, aqui no primeiro a gente fez um ponto alto, né, comum para iniciar a carreira. Fizemos um ponto puff sobre este ponto de base, vou laçar o meu fio e já no próximo ponto da carreira de base realizar o próximo ponto puff. Então, laço o fio, introduzo a agulha, laço o fio novamente, como se eu fosse fazer um ponto alto. Realizo isso, repito esse gesto 4 vezes. 2, lembrando já da altura do ponto alto, laço o fio, introduzo no mesmo ponto de base 3, laço o fio, introduzo no mesmo ponto de base 4. E aí, eu laço o fio e retiro todos juntos. Como tem muitos pontos na agulha, a gente tem que ir buscando a percepção, né, de que, se vai enroscar ou não dentro de algum ponto e acomodando a agulha lá dentro do ponto. Logo percebi que deu uma enroscadinha e aí tive que puxar aqui novamente o fio. E aí, uma correntinha. Né? A depender do tipo de fio que você tá usando, então você vai nessa última laçada para fechar o ponto, você vai realmente acomodando a agulha, o fio, né, para retirar todos juntos. 1, 2, 3, 4. Então, é apenas o primeiro gesto do ponto alto. Eu não fecho com nenhuma laçada. A única laçada de fechamento para esse ponto, para gerar esse efeito de ponto puff, é a última. Então, eu laço o fio e venho trazendo esse fio fechando o ponto. E aí, uma correntinha. Desta forma. Mais um. Laço o fio, introduzo no próximo ponto da carreira de base, laço o fio novamente, dou a altura do ponto alto, não fecho, seguro o ponto na minha agulha. Laço o fio, introduzo no ponto de base, no mesmo, dou a altura do ponto alto, não fecho. 2, novamente, 3 e 4 vezes.
Laço o fio que vem do novelo e fecho o meu ponto. Esse gesto de fechar esse ponto, com tudo isso de ponto na agulha, ele tem que ser feito muito levemente. Se eu faço muita força, se o gancho da minha agulha tá virado para mim, ou para cima, ou para trás, é provável que vai enroscar em algum fiozinho. Então, eu faço muito lentamente e acomodando, não é? O fio e o fechamento dentro de todos esses pontos. Ponto puff. 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer um último ponto e fechar aqui a carreira com um ponto alto. Novamente. 1, 2, 3. Laço o fio, introduzo no mesmo ponto de base. 4. Laço o fio que vem do novelo, passo por dentro de todos os pontos e fecho o meu ponto puff, uma correntinha. E aí, vou fechar aqui essa carreira com um ponto alto. Dessa forma que ele fica, dos dois lados.